O tema de hoje é: minha família é uma bênção de Deus. Você pode declarar isso? Diga: minha família é uma bênção de Deus. Talvez você não esteja vivendo o que você sempre sonhou viver na sua família. Talvez você não esteja vivendo ainda o que você deseja viver na sua família. Mas você tem uma família. E você deve declarar que a sua família é uma bênção. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Não é dito popular, é Bíblia. A boca fala o que o coração está cheio. Então, se você deseja, se no teu coração tem um desejo enorme, preste atenção, da sua família ser uma bênção, você tem que declarar, você tem que agir com fé. E fé é trazer à existência o que não existe. Isso é fé. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho, em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 3. Gênesis 12, versículo 1 e 3. Tudo bem? Então vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Ora, o Senhor disse a Abrão. Quem disse? Quem disse? O Senhor. Ele disse o seguinte: Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás, e tu serás, que Deus espera de você? Deus espera que você seja o quê? Uma bênção e não uma encrenca, não um problema. E ele diz assim, continua o texto: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora segura isso aqui. E em ti, Abraão, serão benditas algumas famílias da terra. O quê? Todas. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias, inclusive a sua. Aleluia. Em ti, Abraão, serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Diga, inclusive a minha. Aleluia, aleluia. Deus espera que a sua família seja uma bênção. Gálatas 3, 13 e 14 diz, Gálatas 3, 13 e 14 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Ei, preste atenção. Ele se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Lá em Gênesis está dizendo que em Abraão todas as famílias serão abençoadas, benditas. Agora, Cristo vem ratificar, Cristo vem consumir o que está em Gênesis. Em Cristo Jesus, a bênção de Abraão, lá de Gênesis, chegasse também aos gentios, aos moradores de Bragança Paulista, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Para você viver essa bênção, você tem que agir com fé. A bênção existe, mas para eu tomar posse, eu preciso agir com fé. Não é declarar o que você está vendo. Se você for declarar o que você está vendo, você só vai declarar problemas. Você só vai saber acusar. Mas o que Cristo espera é que nós possamos trazer à existência, pela fé no Espírito, a bênção que foi derramada sobre Abraão para a nossa família. Deus espera que nós sejamos em família uma bênção. Agora eu tenho algumas perguntas antes de entrar nos pontos da mensagem. Você está anotando? Anote aí, por favor.
Primeira pergunta: o que a sua família significa para você? Primeira pergunta: o que a sua família significa para você? Porque nós vamos nos mover, preste atenção, nós vamos nos mover de acordo com o significado que algo tem para nós. Por exemplo, se cai aqui do meu bolso R$200, logo eu vou cuidar em pegá-lo. Mas se cair 1 centavo, eu posso dizer o quê? Depois eu pego. É assim ou não é? Por quê? R$200 significa muito mais do que 1 centavo para mim, para qualquer um de nós. Entendeu? Se você que é pai e é mãe, passar aqui no telão, o filho de ciclano passou mal lá no Kids, é uma coisa para você. Você diz, vamos orar. Mas se aparece aqui no telão o nome do seu filho, você levanta na hora e vai. Sim ou não? Sim, é natural isso. É natural. Um dia eu conversava com um delegado muito experiente da região, e a gente estava conversando sobre acidentes, crimes, alguma coisa. E ele disse assim: pastor, você sabia que nós temos uma linha lógica de definir alguns casos de acidente ou de crime? Falei, como assim, doutor? Ele disse, digamos que o senhor está dando carona para um filho de alguém e sofre um acidente. Esse filho morre ou se machuca. Nós vamos partir do ponto que o senhor foi o culpado. Se o seu filho ou a sua filha estiver no carro e sofreu um acidente também, nós vamos entender e partir do ponto que realmente isso foi um acidente. Agora, preste atenção, pastor. Ele disse, se o senhor está com a sua esposa, só você e a sua esposa no carro, e sofreu um acidente e ela morrer, e o senhor não se machucar, nós vamos partir do ponto que o senhor causou o acidente para ferir a sua esposa. Agora, se os seus filhos estão no carro, sofreu um acidente, os seus filhos e a sua esposa se machucou, nós vamos partir do ponto que realmente foi um acidente sem a sua intenção de machucar ambos. Agora tem um detalhe: se o senhor estiver com seus filhos e o senhor no carro, e vem um carro na sua direção, ou você perde o controle, você vai buscar, dar um jeito de livrar os seus filhos e permitir que o carro ou o poste venha para cima de vocês, você tenta livrar os seus filhos. Agora pega isso aqui. Se está você e a sua esposa, nós partimos do ponto que você vai defender você primeiro, para depois ajudar a sua esposa. Porque na lógica deles, a minha vida e a vida dos meus filhos, de qualquer pai e mãe, tem mais valor do que a vida de qualquer outra pessoa. Consegue entender? Então preste atenção. A minha pergunta é: o que a sua família significa para você? Porque se a sua família tem um valor muito alto para você, você vai fazer de tudo pela sua família. Mas se a sua família não significa muita coisa, qualquer coisa que acontecer, você vai jogar toalha pela sua família. Você vai desistir da sua família. Você vai mandar embora o seu cônjuge. Você sai de casa por qualquer coisa. Mas se a família tem um significado muito alto, você vai até as últimas consequências. Segunda pergunta, de 0 a 10. Segunda pergunta, de 0 a 10. Qual a nota que você dá para a sua família? Não é para mim, esquece a minha agora, a sua. De 0, que nós somos mestres em avaliar a família dos outros. Agora é a hora de você avaliar a sua família. De 0 a 10. Qual a nota que você dá para a sua família? Anotou? Coloca aí a nota que você dá. Vamos fazer o seguinte, está marido e mulher sentados juntos? A mulher dá a nota dela para a família, de 0 a 10,
e o marido dá nota. E não olha agora, depois em casa, vocês sentam para resolver essa parada e não me coloca nesse bolo. Tudo bem? Coloque aí de 0 a 10. Seria a última, mas eu vou criar uma quarta pergunta. A terceira. Você vê a sua família como uma família abençoada por Deus? Você vê a sua família como uma família abençoada por Deus? Sim ou não? Você que responde. Última pergunta e quarta. Quando você pensa na sua família, no final do dia, de uma jornada de trabalho, você pensou na sua família, você tem vontade de voltar correndo para lá ou fugir de lá? Uma pergunta. Muitos homens, quando saem do trabalho, vai para o boteco. Só chega em casa já bêbado, para tomar um banho, comer alguma coisa, se comer e dormir. Muitas mulheres, muitos homens preferem sair do emprego e ir para o happy hour. Outros para o futebol, menos para casa. Alguns até para a igreja. Alguns até para a igreja. Você sabe que a igreja pode ser o escape para muitas pessoas que não querem ir para casa. Então, quando você pensa na sua família, pensou na sua família, você pensa de ir correndo para lá ou fugir correndo de lá? Agora preste atenção aqui. Quando Deus pensou em família, Ele pensou em uma comunidade de amor. Deus pensou em uma comunidade de amor, que houvesse respeito, honra, proteção, provisão, aconchego, carinho e vida abundante. Deus idealizou a família. No projeto de Deus, o tema família. Aí embaixo, respeito, comunidade de amor, honra, proteção, provisão, aconchego, carinho e vida abundante. Quem é solteiro, pensa em casar, você tem que pensar nisso. Eu vou construir uma família. Então eu vou construir uma comunidade de amor, de respeito, de provisão, de carinho, de aconchego, de proteção, de honra e de respeito. Eu lembro que quando nós estávamos nos preparando no cursinho pré-nupcial, lembro que o nosso pastor na época, ele falou assim: Isaac, nunca desrespeite Andréia. Andréia, nunca desrespeite Isaac, em casa e em qualquer outro lugar. Honre-os sempre um ao outro. Que família é isso? Agora preste atenção, falar de família é falar da necessidade do rio, ou melhor, falar de família é falar da nascente do rio, da própria civilização, da oficina que modela o caráter do ser humano, da base que sustenta a sociedade e a igreja. Isso é família. Eu vou repetir. Falar de família é falar da nascente do rio, da própria civilização, da oficina que modela o caráter do ser humano, da base que sustenta a sociedade e a igreja. Família é isso. Você vê o valor da família? Consegue entender a importância da família? Por isso que Satanás tenta banalizar a família. Por isso que muitos, por falta de sabedoria, fazem chacota com a família. Porque a família tem uma responsabilidade enorme na construção da civilização de uma sociedade. Eu chego a dizer que a família são os tijolos que constroem os muros de uma sociedade. É a família que coloca limites até onde podemos ir, até onde a sociedade vai ou não vai. Essa bagunça que a gente está vendo no campo jurídico da nação, a nossa nação juridicamente ela está insegura,
Por isso que grandes indústrias estão tirando suas fortunas do Brasil e levando, porque eles não têm garantia. Os nossos tribunais estão trocando o certo por o errado, para agradar meia dúzia de pessoas ou seu próprio umbigo. Mas isso não começa lá no STF, isso começa dentro de casa. Isso começa na família. Lá é um reflexo do que já está acontecendo há décadas dentro da família. Antes de um ministro ser adulto e se tornar ministro, ele foi um bebê, ele foi uma criança. Ele viu os pais se relacionando dentro de casa. Antes do advogado ser advogado, ele foi um bebê. Ele pertence a uma família. Antes de um empresário se tornar corrupto, ele foi um bebê. Ele pertenceu e pertence a uma família. Ele aprendeu dentro de casa. O problema do seu filho, da sua filha ser mal educado ou mal educada, não é a escola, e muito menos a igreja, é a sua casa. Porque antes dele ir para a escola, ele viveu e continua vivendo dentro do seu lar. O problema é que nós passamos a construir a família sem saber o valor da família. E lidamos com a família como se estivéssemos lidando com uma peça de roupa. Como se estivéssemos lidando com um lanche. Não gostei, deixa para lá. Não bateu com as minhas ideias, pega outro. Constrói outra família. Então, a família também, podemos dizer assim, é o tijolo que constrói os muros da sociedade. A família é o espaço onde aprendemos, olha aqui, a família é o espaço onde aprendemos a amar e ser amados. A família é o lugar onde nós aprendemos a abraçar e sermos abraçados. Pessoas de não me toque, pessoas repelentes, pode ter certeza, dentro de casa foi assim, eles nunca viram os pais se abraçarem, nunca viram os pais se beijarem, os pais nunca beijaram o garoto, nunca abraçaram o garoto. Eu lembro de um senhor que se converteu lá em São Paulo, ele já tinha naquela época uns 55 anos, alguma coisa assim. E depois de um longo período dentro da igreja, eu lembro que um dia ele disse assim, eu não era pastor, mas eu vi ele conversando com o meu pastor, eu era auxiliar. E ele disse assim, pastor, meu filho já está com 15 anos de idade. Eu nunca levei o meu filho na escola. Eu nunca abracei o meu filho. Eu nunca beijei o meu filho. Eu nunca peguei os meus filhos no colo. Ainda bem que ele se converteu. Porque olha as crianças que ele estava educando, que ele estava criando. Então a família é o lugar onde nós aprendemos a abraçar e sermos abraçados. A família é o lugar onde aprendemos a abençoar e sermos abençoados. A família é esse lugar. Está aqui, deixa eu pegar alguém. Está aqui a Bruna. E cadê o Gustavo? Em casa. Tá bom, mas ele deve estar ouvindo agora. Então aqui está o Gustavo, a Bruna. E o Gustavo que está em casa, me assistindo pela internet. Ele já veio de manhã, ele tocou, né, de manhã, né? E eles têm uma filha. Se essa menina, que é a Maria, vê o Gustavo abençoando a Bruna, e a Bruna abençoando o Gustavo o tempo todo, e ambos abençoando a Maria, essa Maria já aprendeu, está aprendendo a ser abençoada. Quando ela for para a escolinha, quando ela for para a creche, ela só vai saber fazer uma coisa: abençoar as outras crianças. É lá que a gente aprende. Se a Maria vê o Gustavo abraçando a Bruna abraçando o Gustavo, ambos abraçando a Maria, ela vai aprender a abraçar as pessoas. É aí que nós construímos um lar bendito, abençoado. É aí que nós vamos viver essa palavra de Gênesis, de Gálatas: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Agora, minha gente, o que mais nós vemos hoje nos lares?
Então preste atenção, é na família que nós aprendemos a consolar e sermos consolados. É na família que nós aprendemos a levantar e sermos levantados. É na família que nós aprendemos a aplaudir e sermos aplaudidos. Você já percebeu que tem pessoas que têm dificuldade de elogiar outro? Quando vai fazer uma brincadeira, sempre faz uma brincadeira pejorativa. Porque ela não aprendeu a aplaudir, a elogiar dentro de casa. Ela só vê defeito em tudo e em todos. Mas, quando nós aprendemos dentro de casa, ser abençoado e abençoar, ser aplaudido e aplaudir, irmãos, por onde você passa, você vai aplaudir, você vai sempre tirar alguma coisa boa de alguém. Eu gosto muito desse exemplo, eu não vou me aprofundar no texto, mas eu gosto só para você entender. A mulher samaritana, eu admiro muito esse texto, eu amo toda a Bíblia, mas esse texto, que Jesus nos dá uma lição maravilhosa, e tem a ver com tudo que eu estou falando. Era uma meretriz, uma prostituta. Ela ia sozinha ao poço porque as outras mulheres de bem, de família, não queriam caminhar com ela. Isolada, sozinha, abandonada, rejeitada, odiada por todos. Ela já tinha destruído 5 casamentos, 5 lares, 5 famílias. Estava destruindo a 6ª família. Ela tem um encontro com Jesus. Jesus pede água para ela. Ela resiste e diz: eu sou judeu, eu sou samaritano, os samaritanos estão com judeus, e está pedindo água. Aí Jesus alcança o coração dessa mulher e ela diz: eu quero dessa água. Jesus diz: então vai lá, olha aqui, e chama o seu marido. Jesus já sabia que ela não tinha marido, ela estava com um amante. Jesus já sabia. Jesus chegou o verde para colher o maduro. Ele vai lá e chama o seu marido. A mulher disse: Senhor, desculpa, eu quero a água, eu preciso da água, eu necessito dessa água, estou cansada, não aguento mais vir a esse poço, eu quero a água. Só tem um detalhe: eu não tenho. Jesus poderia dizer: sua essa e aquela. Não, ele disse, falou a verdade. Ele chamou a mulher de uma mulher verdadeira, sincera. Ninguém via nada de bom na mulher. Jesus viu sinceridade no coração dela. Todo ser humano, por pior que pareça ser, sempre tem alguma coisa boa que nós podemos tirar dele. Então, preste atenção, é na família que nós aprendemos a tirar coisas boas das pessoas. É na família que nós aprendemos a aplaudir e sermos aplaudidos. É na família que nós aprendemos a reconhecer e sermos reconhecidos. Porém, preste atenção, a família não é apenas o foco de alegria e festa. É também de dor, da despedida e de quem não queríamos que fosse embora. A dor da ingratidão daquele cujo coração parece que não tem memória. A dor da desonra dos que perdem o valor do respeito. A dor da agressão verbal daqueles que usam palavras como armas mortíferas. Família também é esse lugar. Agora olha o que Jesus disse. Escreva, Mateus, capítulo de número 6. Versículos 22 ao 23. Jesus disse assim: os olhos são a candeia do corpo. Os olhos são o quê? A candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio o quê? De luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio o quê? De trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas,
que tremenda trevas são. Sabe o que Jesus está falando aqui? Vamos parafrasear, preto no branco? O problema, Jesus está dizendo, não é o seu cônjuge. O problema é o seu olhar para o seu cônjuge. Você só vê coisa ruim nele. Na época do namoro, você só sabia elogiar. Meu lindo, meu fofo. A sua mãe falava, seu pai falava, suas amigas te alertavam, e você nem ouvia. Você só via coisas boas. Você falava que ele ia mudar, que ela ia mudar. Então agora você mudou a lente. Agora você está vendo com outra lente. E agora você só vê o contrário, coisas ruins. Então o que Jesus está nos ensinando é, troque a lente. Mude a perspectiva, o ângulo, o ponto de vista. Que você vai tirar coisas boas desse homem. Você vai tirar coisas boas desta mulher. Você vai tirar coisas boas dos seus filhos, dos seus pais. Tudo depende da maneira que nós vemos. Alguém me disse essa semana, segundo os estudiosos, esse ano tudo vai ser mais. O inverno vai ser muito rigoroso. Vai ter geada no Brasil. O calor também vai ser demais. E a pessoa parou aí. Aí eu continuei. Eu disse, vai ser demais tudo. Vai ser demais de salvação, de restauração, de cura e de milagre. Vai ter muita provisão, vai ter muito maná dos céus. Já que vai ter muito demais, vamos colocar as bênçãos de Deus demais também. Tudo depende da maneira que você vê, meu irmão. Aleluia. Quem quer viver uma família abençoada aí? Amém? Então vamos lá, primeiro, anote. Agora começa a mensagem. Jesus Cristo, preste atenção. Jesus Cristo deve ser a coluna central da sua família. Ô irmão, irmã, a gente não dá conta não. Você viu o tamanho da responsabilidade da família? Tudo nessa sociedade parte da família. Tudo parte da família. É muita responsa, gente. Não dá para a gente carregar a família no peito, não. Dizer, eu resolvo. Deixa comigo. Eu faço mais algumas horas extras. Eu abro outra empresa. Eu arrumo outro emprego. Eu vou lá conversar. E vai ter que me ouvir. E vai ter que me engolir. Tem que ser do meu jeito. Aqui quem manda é o senhor. Não, querido, calma, baixa a crista. Volta para a terra. Você não está entendendo o que é família. A sua guerra nessa família, ela não é física. Ela não é pessoal. Ei, tem algo que você não está vendo no mundo espiritual. Existe uma batalha. Existe uma guerra no mundo espiritual que você não entendeu ainda. Você não dá conta. Nós não somos pairo para Satanás. Por isso que Paulo vai dizer, em Cristo Jesus, em Cristo, nós somos mais que vencedores. Fora dele, somos derrotados e fracassados, envergonhados e humilhados. Então, preste atenção, Cristo tem que ser a coluna central da sua família. Leve a sua família para os pés da cruz. Leve a sua família para o quarto de oração. Leve a sua família para a Bíblia. Cristo tem que ser a coluna central. Aplique o sangue do Cordeiro sobre a sua família. Cristo tem que ser a coluna central da sua família. Você não dará conta. Gálatas 3,16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. A Escritura não diz e aos seus descendentes, vários descendentes, não. Como se falando de muitas pessoas, também não. Mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Cristo. A bênção está em Cristo. Muita gente quer família abençoada, mas não quer Cristo na família. Qualquer BO, primeira coisa que faz, primeira opção, deleta Cristo.
Ah, pastor, estou numa luta, não dá para orar. Ah, pastor, estou numa luta, não dá para ir na célula. Ah, pastor, estou numa batalha, não dá para ir para a igreja. Deletou Cristo. Não tem como você ter Cristo como base central da sua família e você não estar conectado ao corpo de Cristo. Vai morrer podre. Imagina se esse dedo não gosta desse. E ele diz, deixa eu sair do corpo do Isaac. Os outros, mesmo sem o dedinho gostar, vai permanecer vivo porque está conectado no corpo. E o bobãozinho aqui, ó, vai morrer podre. O corpo é o segredo. Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Aleluia, cheira e canta lavas. Aleluia. Evangelho de João, capítulo de número 2, a partir do versículo 1, melhor. Diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus, a nossa irmã Maria, estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido o quê? Convidados para o casamento. Interessante. Ainda bem que o noivo não se preocupou só com a irmã Maria. Ainda bem que o noivo não se preocupou só com os políticos, para sair na foto do casamento e dar mais curtida. Ainda bem que os noivos não se preocuparam só com os preparativos, o vestido da noiva, o terno do noivo. Eles se preocuparam em colocar um convidado especial nessa lista. Aleluia. E o convidado especial chama-se Jesus de Nazaré. E aí chegou um momento nessa festa, como acontece em toda a família. Para de ser besta e achar que isso não acontece com a sua família. Acabou o vinho. O vinho significa alegria. O vinho significa a bênção. O vinho significa o respeito, a honra, a provisão, a proteção. O vinho significa que a alegria não podia acabar tudo no casamento, numa festa de casamento, menos o vinho. Na época era assim. E a irmã Maria, toda preocupada, chega para o seu filho, que ela sabe quem ele é, e diz: ô filhão, acabou o vinho. Sabe o que ela diz? Em outras palavras, acabou a honra nessa festa. Acabou o respeito nessa festa. Acabou a dignidade nessa festa. Filho, acabou a proteção nessa festa. Filho, se a festa de casamento já está terminando sem tudo isso, imagina como vai ser este casamento. Como vai ser essa família, filho. Faz alguma coisa. Jesus diz: mulher, o que tem eu contigo? Ainda não chegou a minha hora, mas ela sabe que vai chegar. Ela sabe que vai chegar a hora dele. Então ela chama os garçons, os serviçais, e diz assim: ó, façam tudo o que ele mandar. Façam tudo o que ele mandar. De repente chega a hora dele. Aleluia. E ele diz assim, a Bíblia diz assim: ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: uau, encham os potes com água. E o encheram até a borda. Então lhe disse: agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. Eu poderia colocar o tema pautado nesse texto de ilógico. Ilógico, não tem lógica isso aqui. Preste atenção comigo. A irmã Maria falou para Jesus que acabou o quê? Acabou o quê? O vinho. Jesus manda encher as talhas de... Faz sentido? Não. Não faz. Se faz vinho com... Se faz vinho com... uva. E não com água. Agora deixa eu te falar. Tem coisas... Se você quer ter uma família abençoada, se você quer ser uma bênção na sua família, tem coisas também que não vai fazer sentido, sabia? Tem coisas que não vai fazer sentido. Por exemplo,
A minha esposa sempre teve o hábito, desde quando nós casamos, a manter a toalha minha de banho no banheiro. A sempre na hora do almoço me servir à mesa. Algumas mulheres acham que isso é coisa do passado, de mulher boba, escrava, que não faz sentido, que não tem nada a ver. Mas tem sim, porque a família é lugar de respeito e de honra. Ela só faz isso desde sempre, porque ela também sempre foi respeitada e honrada. Talvez você não entenda, porque lá no seu lar ainda não existe esse ambiente. E você diz, pastor, mas se eu fizer isso, ele vai pisar em mim. Não vai, porque não faz sentido. Faz sentido, pode ser ilógico. Assim como encher as talhas de água e mandar entregar vinho não faz sentido, também faz sentido no casamento. Tem homens que dizem, não pastor, esse negócio de lavar louça, arrumar casa, lavar roupa é coisa de mulher, trocar criança é coisa de mulher. Não, faz sentido sim. Pode ser ilógico para você, mas também isso é um ambiente de honra. Já viu maridos? Tem algumas grávidas aí, já vai a dica, hashtag fica a dica para os maridos. A criança nasce, é tudo novo para a criança, acabou de sair do útero, a luz incomoda, o leite incomoda, tudo incomoda, o vento incomoda. Chega de noite, o bonitão vai dormir, roncar a noite toda, e a mulher que se vire com o bebê. Não, faz sentido também, lógico, pode ser ilógico, mas o marido tem que cuidar da criança. Vai ficar acordado também. Ah pastor, mas eu vou trabalhar amanhã. E ela vai fazer o quê? Ela vai para a piscina? Ela vai para o clube? Ela vai cuidar do seu filho. Então você que tem que ser homem, e Deus já te fez para isso, habilitou para isso, para ser forte, e ficar quantas horas necessário com o bebê, e no dia seguinte não faltar, não dar desculpa na empresa, que o bebê teve cólica e você não foi trabalhar. Isso é coisa de frouxo, de irresponsável. Amém? Dá glória a Deus, Kleber. Ninguém vai faltar mais segunda-feira lá no seu trabalho. Quem é pedreiro aí não vai faltar mais servente. Ué, pastor, eu não estou indo na igreja porque meu bebê nasceu. E a gente, mesmo, peraí, nasceu o meu também. Eu não deixei de ir para a igreja, eu não deixei de servir. Estão os dois aqui. Vivemos uma época que era bebê, a Gabi era bebê, recém-nascida, ficamos sem carro. Pegávamos 2 ônibus em São Paulo para chegar na igreja. Morávamos na Zona Norte, a igreja era na Zona Leste. Pegávamos da Zona Norte até o centro de São Paulo, do centro até a Zona Leste. E aí? O que deu, pastor? Olha para minha filha, você vê. Eu não preciso responder, vê o resultado dela. Sabe por quê? Desde o ventre, ela viu que nós éramos comprometidos com Deus e com a família. Então preste atenção. Tem coisa, gente, que não faz lógica. Água, mandar entregar vinho. Não é que acabou a água, acabou o vinho. Tem coisas no casamento que não tem lógica, mas tem que fazer para ter um casamento abençoado. Porque o segredo da vitória e da bênção não é a lógica. O segredo da bênção é obedecer. Ainda bem que Maria disse para os serviçais: façam tudo o que ele mandar. Senão os caras poderiam dizer: Senhor, acabou o vinho, não foi a água. Jesus diria: mas eu estou mandando levar o vinho. Eles diriam: mas é água que está aqui dentro, não é vinho. Jesus diria: eu sei o que eu estou fazendo. E eles diriam: eu sei, nós somos garçom, trabalhamos em servir vinho e não água. Água é água e vinho é vinho. Não tem lógica, Senhor. Mas ainda bem que a mulher disse: ei, façam tudo o que ele mandar. Sabe o nosso problema? É que a gente não está fazendo tudo o que a Bíblia manda. A gente está fazendo aquilo que a gente quer fazer. Quer fazer. A presença de Jesus naquele casal, naquela casa, foi a causa do milagre de transformação.
A presença de Jesus naquela casa foi a causa do milagre de transformação. E a presença de Jesus na sua família, na sua casa, na sua vida, será também um milagre de transformação. Você recebe e diga glória a Deus. Aleluia. A sua família, a nossa família existe para a glória de Deus. Então, primeira coisa, Jesus, Cristo, deve ser a coluna central da sua família. Você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Coloca Jesus nesse negócio. Coloca Jesus, chama Jesus. Faz um ato profético hoje. Ao sair ao término do culto, chega ali no carro. Se vocês andam brigando até dentro do carro, tendo desentendimento até dentro do carro, na hora que chegar no estacionamento, abre a porta do carro e diz: Jesus, entra aqui. Eu quero que a tua vontade prevaleça aqui dentro desse carro. Quando você chegar em casa, faz outro ato profético. Abre a porta do carro e diz: Jesus, vem com a gente. Abre a porta da casa, e é legal o marido fazer isso. Abre a porta da casa de Jesus, entra. Qual o ambiente que mais vocês têm desentendimento? É no quarto? É na cozinha? Chama Jesus lá. Jesus, entra aqui nesse quarto. Daqui a pouco nós vamos deitar. Deita nessa cama. Jesus, vem aqui, fica na sala com a gente. Jesus, senta aqui do meu lado. Vamos assistir a televisão? Eu te garanto que Ele não vai te deixar assistir nada indecente. Eu te garanto que Ele não vai deixar você perder a sua vida na frente de um aparelho por muito tempo. Chama Jesus. Amanhã você vai trabalhar. Diz: Jesus, vem comigo. Mas fica em casa, continua em casa também. Chama Jesus, convida Jesus. Ainda bem que esse casal convidaram Jesus para esse casamento. Ainda bem, Jesus tem que ser a coluna central da nossa família. Ensinamos tanta coisa para os nossos filhos. Hoje as crianças, algumas crianças já não têm mais tempo livre para brincar. Vai estudar, volta da escola, é natação, é o inglês, é o espanhol, é não sei o que, é papapá. A gente ensina tanta coisa para as nossas crianças. Mas só muitas vezes nós não ensinamos Jesus para as nossas crianças. E as crianças crescem também querendo resolver tudo na força do braço. A segunda coisa é: tenha atitude de vencedor diante dos desafios. Irmãos, vocês viram aqui a carga que é sobre a família, a responsabilidade que é de uma família? É um desafio, queridos. É um desafio. Amados, a maioria de nós, eu me incluo nisso. Nós viemos de lares altamente desestruturados. E quando eu digo de lares desfuncionais, não é lares que o pai abandonou a família como a minha, não. Às vezes o pai está lá. Quem sabe o seu pai viveu com a sua mãe até a morte, que a morte separou. Mas você não viu um ambiente de honra dentro de casa. Você não viu um ambiente de respeito. Você viu a mulher falando mais alto que o marido. Você viu o marido gritando com a esposa. Você não recebeu dos seus pais o carinho que eles tinham que te dar. Tudo foi investido lá. O certo saía como errado. Seu pai mandava, sua mãe desmandava. Sua mãe mandava, seu pai desmandava. Você não sabia quem ouvia. Quem sabe você foi criado em um lar que a sua mãe dava uma ordem de manhã, mas depois você ia para a casa da avó e a avó dava outra ordem, tudo bagunçado, você não sabia quem ouvia. Por isso que você vai para a escola, para a faculdade, você não ouve ninguém. Você faz o que dá na telha. Não chega a lugar nenhum. Você quer ser melhor que o professor? Vem para a igreja, quer ser melhor e saber mais que o pastor? Jesus disse que o enviado nunca será maior do que aquele que envia. Você pode saber mais, mas nunca vai ser maior. Você casa, e aí não quer hierarquia dentro de casa. Você diz: quem manda na minha vida sou eu, não vou dar satisfação para a esposa. Porque você aprendeu isso dentro de casa. Você não falava para os seus pais a hora que saía, a hora que chegava. Você não falava quanto ganhava. Falava nada. Você chegou na fase adulta, quer construir uma família com os mesmos princípios, não vai dar certo. É um desafio.
Então agora, meu irmão, minha irmã, preste atenção, nós precisamos ter atitude de vencedor diante dos desafios da família. O que é pensar e agir como vencedor? Escreva, é uma pergunta. O que é pensar e agir como vencedor? Veja algumas atitudes de um verdadeiro vencedor. Vou te dar aqui uma colher de chá. Primeiro, o vencedor acredita no seu potencial. O vencedor acredita no seu potencial. E quem não tem atitude de vencedor, olha para o vencedor, e em vez de ver nele essa fé no seu potencial, chama ele de arrogante, de prepotente. O vencedor acredita no seu potencial. Meu irmão, você tem que acreditar em você. Você é um homem, rapaz, você casou. Você tem autoridade nessa família. Deus te deu essa autoridade. Ô senhora, a senhora casou, a senhora agora é esposa. A senhora agora é mãe. A senhora tem autoridade de mãe. Não é essa coisa, a criança bateu o pé 2 vezes, você fala, deixa para lá, é assim mesmo. Não. Você vai fazer. Você vai para a igreja comigo, sim. Pastor, é ditadura? Não, é autoridade. Hoje a gente vê criança mandando nos pais. A mãe sabe que se a criança ficar com o celular várias horas, vai prejudicar a memória dele. Mas ela não tem autoridade de tirar o celular da mão da criança. A criança, eu quero picolé. Ela sabe que ele não pode. Mas ela dá o picolé, porque ele insiste. A senhora casou. A senhora tem um potencial de mãe. Deixa eu te falar uma coisa. Deus só permitiu a senhora ser mãe porque Ele já te habilitou para ser mãe. Use esse potencial que Deus te deu, sem ignorância, sem estupidez, sem violência, com amor, com carinho e proteção. Isso é proteção. O vencedor não desiste com facilidade. Irmãos, o que tem de casal que a discussão está vindo lá na China, ele já está pegando a roupa dele e indo para a casa da mãe. E a mãe está dizendo, pode vir filho, a casa sempre vai ser sua. Tudo errado. Tudo errado. Sabe o que a mãe tinha que dizer? Resolva a sua parada aí. Seja homem. Seja corajoso. E tem mais, não agrida a sua esposa, hein? Senão você é o primeiro a te denunciar. Eu vou ser a primeira pessoa a te denunciar. Você casou, agora se vira, enfrenta o desafio, vá aprender sobre casamento, vá fazer casados para sempre, se humilha, peça ajuda, faça alguma coisa, mas não desista do seu casamento. Quem é mãe aí, que tem filho solteiro? Cuidado. Tem mãe que no casamento diz assim, filho, vai lá, se não der certo a sua caminha está aqui, seu quartinho está aqui, não. Ei, você quer levar sua cama já? Colocar no quarto de hóspede, já pega a sua roupa, e tem um detalhe, nada de ficar comparando meu tempero com o tempero da sua esposa, nada de ficar comparando a minha passada de roupa com a passada de roupa da sua esposa. Vocês vão crescer juntos, vocês vão aprender juntos. Esquece, eu sou sua mãe e nunca vou deixar de ser sua mãe ou seu pai, mas se vira, agora você vai construir a sua família. Aí você está abençoando o seu filho. Você está abençoando seu filho. Corta o cordão umbilical, irmão. Deixa o menino voar. Menino que não é mais menino. Homizarrão, já sabe fazer filho. Já está cheio de pelo por corpo todo. Então o vencedor se submete à dor da disciplina. Ei, deixa eu falar uma coisa. Para permanecer casado, ouça isso aqui. Os adolescentes ouçam também. Vocês ficam aí querendo namorar? Então vai aprender sobre casamento. Mas não vai namorar enquanto eu for ser seu pastor. Amém? Outro dia um chegou aí, todo sabe rapaz, entendido, maduro. Pastor, estou vendo a menina aí, não sei o que, tal, porque eu orei, o Espírito Santo. Falei, quantos anos você tem? 15. Falei, e ela? 16 ou 14. Falei, não adianta querer falar grosso e nem falar bonito. Continua sendo adolescente. Vai estudar, vai lavar as cuecas, vai limpar o tênis, entendeu?
vai aprender a ser um jovem aprendiz. Se o seu pai não consegue suprir todas as suas necessidades, vai ser um jovem aprendiz. Para de ficar se lamentando, entendeu? E vai buscar a Deus em primeiro lugar. Quando tiver com 20 anos, você pensa em namorar. E aos 22, casa. Pronto, está resolvido. Amém, adolescentes? Cadê o Infinity Fire? Amém, glória a Deus. Amém. O vencedor se submete à dor da disciplina. Ei, gente, preste atenção. Casar, permanecer casado é um desafio. Agora, preste atenção, você era solteiro, você era indisciplinado. Mal o dinheiro caía na sua conta, você já gastava tudo. Você comprava o que queria. Você queria um rádio novo para o carro, você colocava. Queria trocar as rodas do carro, você não falava para ninguém. Você queria ir para o McDonald's, você queria ir para a praia no feriado. Agora não, agora você casou, meu filho. Agora tem que chegar em casa e sentar. Ah, pastor, que é isso? Você tem que ter disciplina. E a disciplina dói. Dói. Eu lembro quando eu estava correndo bastante, e eu ia aumentando a quilometragem. Quando eu cheguei a 18 ou 19 quilômetros, eu pensei que eu ia morrer de dor nas pernas, nos músculos. Eu lembro que a minha esposa disse: toma um remédio para tirar a dor. Eu falei: eu não posso, senão os músculos não acostumam com a dor. Eu tenho que enfrentar essa dor. Não conseguia dormir. Eu enfrentei a dor da disciplina de correr. Mas depois eu corri mais 15, mais 18, mais 19, nada. Eu lembro uma vez, na época da pandemia, que eu disse: o meu desafio hoje é pedalar 100 km. Saí de casa, rodei no lago, vim aqui na igreja, voltei, encontrei com alguém, fui em Vargem. E depois de Vargem, a turma subiu uma ladeira lá, fez um caminho maligno. Nunca vi tanto demônio numa ladeira quanto aquela. Eu querendo ir, eles me puxando para trás. Mas eu venci os demônios, subi a ladeira, desci, passei por aqui de novo, fui no lago de novo, fui para casa. E quando eu estava chegando em casa, na primeira ladeira, deu cãibra em tudo, travou. Falei: caramba, e agora? Quase caí da bicicleta. Para empurrar a bicicleta na dificuldade. Aí eu consegui subir a ladeira empurrando a bicicleta. Na descida eu disse: eu vou tentar de novo. Subi na bicicleta, dei 2 pedaladas, doeu um pouco, dei mais uma pedalada, e aí cheguei em casa. A dor da disciplina. A disciplina dói. Permanecer casado dói. Ei, você aprendeu a responder todo mundo na infância. Seus pais nunca tiveram autoridade para mandar você calar a boca. Ninguém parava para ouvir ninguém na sua casa. Você quer uma família abençoada? Agora você tem que aprender a ouvir. Espere o outro terminar, para depois você falar. E é um corrigindo o outro, ajudando o outro. Lá em casa é assim. Gabi começa a falar, eu vou responder: pai, espera eu falar. Então tá bom, fala. A gente está aprendendo o tempo todo. Então preste atenção. A atitude de vencedor é aprender a se submeter à dor da disciplina. O vencedor não deixa se dominar pelo desânimo. Irmãos, toda hora alguém está desanimado. Ai, meu casamento, para isso, cara. Ai, porque você quer. Seja vencedor, atitude vencedor. A coisa parece que está feia, pastor, mas eu já venci. Vai dar certo, eu não vou desistir. Eu casei para viver juntos até que a morte separe. Nada vai separar desse casamento. Eu estou decidido. Eu vou vencer. Não deixe o desânimo te dominar. O vencedor é agradecido, mas nunca conformado. Sempre quer ir mais longe. Ai, pastor, eu não estou indo na igreja, mas o meu casamento está bom. Está tudo legal. Oh, deixa de ser conformado. Deixa de ser. Deus tem mais para você. E aí, irmão, como está? Se melhorar, estraga. Não, não estraga não. Deus sempre tem mais.
Ele é uma fonte, ele vai jorrando. Quanto mais você bebe dessa fonte, mais água vai jorrando, aleluia. Ei, mandou distribuir os pães, não tinha pão. Ele orou, abençoou, mandou distribuir. Quando todo mundo estava satisfeito, ainda sobrou. Ele tem mais, ele tem de sobra para você. Deus tem de sobra. O vencedor supera o medo com fé e determinação. Fé e determinação. O vencedor não tem apego a lugar de conforto. Irmãos, para permanecer casado, você vai ter que sair da zona de conforto, querido. Parece que lá na sua casa está tudo bem quando todo mundo concorda com você. Quando alguém diz, mas será, você já faz um bico. Você já vira a cara. Não. O vencedor não tem apego a lugar de conforto. Saia da sua zona de conforto para você ter uma família abençoada. O vencedor está sempre pronto para novos desafios. O vencedor está sempre pronto para novos desafios. Seu filho hoje tem 2 anos, é um desafio. Amanhã vai ter 5, é outro desafio. Daqui a pouco é pré-adolescente, outro desafio. Daqui a pouco é adolescente, outro desafio. Cresce, virou adulto, jovem, outro desafio. Casou, outro desafio. Esteja pronto. Esteja pronto. Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais que por meio daquele que nos... Cristo tem que ser a coluna central da sua vida, do seu casamento, da sua família. Precisamos ter atitude de amor diante do ódio. Quando o amor reina, não sobra espaço para o ódio. O amor supera a amargura, o ressentimento, o desejo de vingança e a inveja. É impossível ser dominado pelo amor e não ter um coração perdoador. É impossível ser dominado pelo amor e não ter um coração perdoador. O amor leva ao perdão, e o perdão aniquila o ódio. O amor leva ao perdão, e o perdão aniquila o ódio. Tenha sempre na sua família a atitude de graça diante das maldades. O significado da palavra graça é favor imerecido. Quando uma família é marcada pela graça, todos os membros dessa família praticam o princípio que o apóstolo Paulo ensina em Romanos 12, 20 ao 21. Ele diz: pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, não expõe ele não. Não sai falando do seu inimigo por aí não. Não sai expondo as falhas, as limitações dos seus inimigos. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Se coloque de pé, por gentileza. Não ande, não saia do seu lugar. Se coloque de pé, por gentileza. Ouça isso aqui, nós vamos orar. Quem trata as pessoas melhor do que elas merecem, faz movido pelo Espírito da graça. Seja movido pelo Espírito da graça.